irmãos. Deus abençoe a cada um. Pode sentar um pouquinho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor esteja no coração de cada um dos irmãos. Nós temos um aniversariante hoje, né? O irmão Lindomar. Cadê ele? Ele vai contar as moedas. Ele quer que os irmãos saibam quantos anos o diácono tem. Deus abençoe a minha cunhada, irmã Adriana. Ela completou mais um ano de vida ontem, né? E nossos parabéns, né, para a irmã Adriana, lá em Pelota. Nós vamos aproveitar e orar junto também. Vamos, Márcio, tem que segurar ele aqui. Não, conta aqui. Você vai precisar de dois ainda, não. Ele botou 30 de papel. E fez barulho. Você é o primo mais velhinho, né? Você tem, né? Vocês não esquecem dos 30 que ele colocou de papel, hein? Começar daquele. Acho que aprendeu com o João Gabriel. O João Gabriel só trazia moeda forte, né? Eu vou ter que contar umas dessas também. Eu tô quase chegando perto do Lindomar, hein? Acho que os irmãos já se perderam, é só a irmã Mara que sabe. O irmão Bruno chamava isso de oferta de aniversário. Quem contou? Alguém pode dizer? Hein? Quanto? Ele vai saltar para 67, né? Ano que vem ele não vem só no outro ano. Amém. Deus abençoe o irmão Lindomar, tem muitos anos de vida. Vamos ficar de pé já para orar por ele, orar depois para a leitura da palavra. Bondoso Deus, querido Pai Celestial, pedimos as tuas ricas bênção e proteção, saúde física e espiritual para o nosso irmão Lindomar. Que o Senhor o abençoe, guarda ele nessa sua fé que ele tem na sua palavra para esta hora. Abençoa a nossa irmã Adriana, ali em Pelota, dela muitos anos de vida também. É que nós te pedimos a saúde, a força para ela e a todos os aniversariantes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Em nome da igreja, nossos parabéns, né? Deus abençoe. Então, domingo nós vamos ter já comer o bolo junto, né, irmão Lamar? Domingo, todos os irmãos aí, né, de Santa Maria do Herval que está nos ouvindo, domingo vem aqui comer um bolo do meu aniversário, que eu vou fazer uns aninhos, né? Sou o caçula, né? O caçula é mais novo, né? eu não preciso dizer a idade, é só dizer que sou caçula, né? Então, domingo a igreja está convidada. Vocês aí de Caxias também, querendo descer. A gente vai ter um bolo, né? Que se o bolo não der, a gente parte no meio, né? Os irmãos trazem aí torta, né? Traz salgadinho. O que se vocês trouxerem também, o pessoal vai comer. Amém. Deus abençoe a todos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias. E quando vocês estiverem orando, lembre de orar também pelo o irmão Fábio Bernal Castanheira, de Bogotá, Colômbia. Ele está fazendo tratamento nos Estados Unidos. Ontem ele me mandou um áudio
agradecendo da gente ter lembrado dele. Então a gente pede que vocês orem por ele, para que ele recupere a sua saúde, né? Ele já está também já um pouquinho idoso, mas tem trabalhado muito no Evangelho do Senhor e vai trabalhando, que vai indo que cansa, né? Ele, desde que deixou o tribunal, ele era juiz federal da Colômbia, quando o fórum ali foi destruído, né? E fazia 2 anos que ele tinha abandonado, quando ele aceitou a mensagem. Ele tinha deixado a vida, o seu serviço de juiz, e Deus poupou sua vida, e aí ele começou pregando essa mensagem ali no país da Colômbia, e hoje a mensagem é muito conhecida, né? Mesmo entre as facas, nos presídios, toda parte, a tabernáculo dentro dos presídios, toda aquela selva, o povo conhece a mensagem do profeta. Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Deus abençoe a leitura da sua palavra, poder tomar assento. O 7º anjo de Apocalipse 10. Quando nós falamos do 7º anjo, nós encontramos o 7º anjo em Apocalipse. Nós encontramos ele desde o capítulo 1 até o capítulo 22. O 7º anjo, ele é o destaque de todo o Apocalipse. O profeta diz que ele é o anjo mais notável, né? Ele era o anjo mais notável, e quando veio aquela constelação de 7 anjos, ali em fevereiro de 1963, quando eles deram a comissão e lhes arrebataram o irmão Branham, lhe mostraram a revelação de todo o segredo do Apocalipse. Nós que temos lido selos, nós sabemos quem é este anjo. Na Índia surgiu, há muitos anos, uma doutrina que o irmão Branham não era o 7º anjo de Apocalipse 10 e 7. Apareceu um homem, Thomas, já morreu. Ele se dizia 7º anjo. Ele dizia que o irmão Branham era o anjo forte, era Deus, e ele era o 7º anjo. E ele já morreu, mas essa doutrina continua. Não tão forte, mas é um espírito, né? E o espírito ele vai tomando corpo, né? Ele entra em mutação, né? Como o vírus, né? Ele aparece de outra forma. E hoje, já no Brasil também, já tem uma doutrina já surgindo, né? Que o irmão Branham não é o anjo de Apocalipse 10 e 7, é apenas o anjo de Apocalipse 3 e 14. Mas nós vamos ver nas mensagens que o irmão Branham disse que o anjo de Apocalipse 3 e 14 é o mesmo de Apocalipse 10 e 7. O anjo das pragas, os 7 anjos, os 7 anjos das 7 eras da igreja, o anjo celeste, quando fala de anjo celeste, são as teofanias dos 7 anjos terrestres, né? Os anjos terrestres, eles tinham suas teofanias, como nós também temos a nossa teofania. Nós aqui somos só uma sombra, é como uma flor, né? Hoje está bonita, amanhã já
ela se vai, mas existe uma flor verdadeira em algum lugar. Tem aquela moça verdadeira em algum lugar. Tem aquele homem em algum lugar. Você tem que ter a sua representação. Né? A sua representação, ou ela está na sexta dimensão, ou ela está na quinta dimensão. Pelos os frutos se conhecem as árvores. O sétimo anjo, naquela constelação de 7 anjos, só um anjo tinha a sua representação viva na terra, que era o sétimo. Os demais, eles já tinham morrido. Quando eles aparecem ali, em 28 de fevereiro de 1963, em corpos teofânico, eles não poderiam descer e se materializar, né? Porque os seus corpos estavam no pó da terra. Agora, o sétimo anjo tinha o seu corpo aqui na terra. Por isso, a atenção do irmão Brana era para aquele sétimo anjo, né? Que é o sétimo anjo de Apocalipse 10 e 7, é o mesmo anjo, a sétima era da igreja. Agora, isso o irmão Brana ensinou em muitas e muitas e muitas mensagens. E quando nós vemos ele, nós até ouvimos o pastor Osmar ontem, quando eu cheguei de viagem, eu fui assistir o culto. Quando nós vemos ele em Apocalipse 3 e 14, aquele ali ainda é o anjo terrestre, né? Ele é um anjo terrestre. Quando ele está em Apocalipse 10 e 7, ele também é anjo terrestre. Agora, o anjo, o mensageiro, Cristo, materializou-se naquele anjo terrestre. Agora, é o mesmo anjo que traz as pragas. Você vê que o irmão Brana usa a escritura de Apocalipse 22, 21 e 9, é o mesmo anjo que traz as pragas. Você vai lendo, Deus vai te revelando, você vai ver que a coisa não é complicada. O homem é que faz a mensagem complicada. Confunde o povo, é o homem. Apocalipse 22, 18 e 19 diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Gente, os 7 anjos, com as 7 últimas pragas, e os 7 anjos das 7 igrejas são os mesmos. Você vai ver que são os mesmos. Não tente florear, enfeitar. Tem gente que quer enfeitar a pregação, quer trazer uma coisa nova, quer se sobressair. Porque quando Deus chama um homem, não é que ele pediu para ser chamado, é que Deus escolheu ele. Tem homens que pedem para que Deus chame eles. É uma predestinação. Como o irmão Brana, foi uma predestinação. Verso 19: se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará, eu não quero ir muito longe, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Agora, Apocalipse 21, verso 9. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Se você vai pegar as escrituras sem a mensagem do irmão Brana, você vai confundir o povo. Porque Amós 3 e 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos seus servos, os profetas.
Então, eu estou pegando as Escrituras, mas nós temos que ter a mensagem. A mensagem é que sela, é que vindica, né, que confirma a Escritura. Porque o que é um profeta? Ele é um vidente. Né? Não um profeta, um pregador. Irmão Branham não era profeta, pregador, mesmo que ele dizia. Mas depois ele vem e diz que um vidente é um intérprete divino da Escritura. Ele é um intérprete divino da Escritura. Por quê? Não é ele, não é o homem, não é o conhecimento. Ele não aprendeu em seminário. Ele não aprendeu em seminário para poder tentar explicar a Bíblia. Não, o profeta não aprende em seminário, em escolas teológicas. É Deus dentro daquele homem, por isso você crê. Porque o homem se salva crendo num outro homem. O homem se perde também crendo em outro homem. Se você está crendo no homem errado, você vai se perder. Se você crê no homem certo, você entra no rapto. Senhores, é este o tempo 237. É um absurdo, né? Quando você vê alguém diante do povo, aquela pessoa famosa, tentando mostrar para o povo uma nova revelação nessa mensagem. Quer dizer, ele exclui o irmão Branham, tira o irmão Branham de cena, coloca de lado e diz, não, agora isso aqui sou eu tenho que entregar essa mensagem, porque Deus vai requerer de mim. Agora, Deus vai te condenar. Porque nos dias da voz do sétimo anjo, todos os mistérios foram conhecidos, foram revelados. Todos! Não tem mais ninguém aí para chegar e dizer que vai revelar alguma coisa. O irmão Branham vem e revela todo o livro do Apocalipse. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse é tirando o véu. Toda a Bíblia foi revelada. Todos os mistérios que estavam ocultos, desde antes da fundação do mundo, foram revelados. E nessa mensagem, senhores, esse tempo, o irmão Branham disse assim, 237, eu creio que o sétimo anjo de Apocalipse 10 é o mensageiro da sétima era da igreja de Apocalipse 3 e 14. Aí, vem essa doutrina e diz, irmão Branham é o mensageiro de Apocalipse 3 e 14, não é o anjo de Apocalipse 10 e 7. Tem que refutar isto. Está errado. É falso. Porque o irmão Branham disse, eu creio que o sétimo anjo de Apocalipse 10 é o mensageiro da sétima era da igreja de Apocalipse 3 e 14. E ponto final. Ponto final. Na era da igreja de Laodiceia, no parágrafo Laodiceia, parágrafo 20, primeiro de tudo, esse mensageiro será um profeta. Você sabe que durante as 7 eras da igreja tivemos 2 profetas, Paulo e Branham. Primeiro de tudo, esse mensageiro será um profeta. Ele terá o ofício de um profeta. Ele terá o ministério profético. O ministério será solidamente baseado na palavra. Porque quando ele profetiza ou tem uma visão, ele será segundo a palavra e sempre chegará a suceder. Ele será vindicado como profeta por causa de sua exatidão. A prova de que ele é profeta a encontramos em Apocalipse 10 e 7. A prova que esse mensageiro da última era da igreja, Laodiceia,
a prova que ele é profeta, nós encontramos em Apocalipse 10 e 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Você vê que é um pequeno estudo e parece tão simples, mas é muito profundo. É um espírito que veio lá da Índia. Veja que ele se instalou assim aqui no Brasil, na África, ali pelo Congo, em Angola. São demônios, né, que ele precisa de corpo, principalmente de pregador. Ele não entra em membro, ele entra em pregadores, habilidosos, conhecedores da mensagem da Bíblia. Porque a letra mata. Ele entra em homens de letra, não de revelação. Revelação não tem como entrar. É como uma mulher que já está grávida, não engravida mais. Ela só está esperando a hora de dar à luz. Então, se você engravidou dessa palavra, dessa mensagem, você não engravida com mais nada. O parágrafo 21. Agora, essa pessoa que neste verso é chamada anjo, na versão do rei Tiago, não é um ser celestial. Porque a doutrina que tem surgido, que Apocalipse 10 e 7 é um ser celestial. O irmão Brana disse que não é um ser celestial. Ele disse, mesmo a versão do rei Tiago diz que não é. O sexto anjo tocando a trombeta, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9, 13, e o sétimo, segundo esta ordem, está em Apocalipse 11, 15. Já não é Apocalipse 10 e 7. Este aqui, em Apocalipse 10 e 7, é o mensageiro da sétima era. E é um homem. Quando a gente escuta essas coisas que aparecem aí, é bom porque a gente começa a estudar, a aprofundar. A gente vê a riqueza que temos nas nossas mãos, que é a revelação. Porque a revelação ela não confunde o eleito. Não. Então ele disse, é um homem, e ele tem de trazer uma mensagem de Deus, e sua mensagem e ministério vão consumar o mistério de Deus como ele o tem anunciado a seus servos, os profetas. Deus vai tratar a este último mensageiro como um profeta, porque ele é um profeta. Olha, Jairineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, não eram profetas, mesmo que eles poderiam trazer alguma profecia, mas não eram videntes. Eles eram reformadores. Agora, Paulo já era profeta. A um ponto que Pedro disse que, como nos escreveu nosso amado irmão Paulo, Pedro já estava seguindo os ensinamentos de Paulo, reconhecendo que ele era um mensageiro profeta daquele dia, daquela era. Ele diz, há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis detupam. Veja que Pedro se colocou ao lado do mensageiro. Onde está esses Pedro de hoje para se colocar ao lado da esposa, ao lado de Apocalipse 10, 8 a 11? Ao lado desse mensageiro de Apocalipse 10 e 7? Então ele disse, isso é o que Paulo foi na primeira era, e a última era tem um também.
Paulo foi o quê? Um profeta na primeira era. E a última era tem um profeta também. Tocasse a buzina na cidade, e o povo não estremecerá, sucederá também mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, 6 e 7. Na mensagem ao arrebatamento, parágrafo 75, o profeta disse, isso aqui já é uma mensagem pregada em 4 de dezembro de 1965. O irmão Brano sofreu um acidente no dia 18 de dezembro de 65. Então, quando ele prega aqui, ele disse assim, agora o livro foi escrito, mas então, lembre-se, ele foi selado com 7 selos, e esse 7 selos não haveria de ser aberto, Apocalipse 10 e 7, Apocalipse 10, até o toque do último anjo terrestre na terra. Ele é um anjo o quê? A doutrina que está por aí diz que ele é um anjo celeste. Aqui diz que ele é um anjo terrestre. Apocalipse 10 e 7, está vendo? E nos dias do toque da mensagem do último anjo, 7º anjo, se cumprirá o segredo de Deus nessa era. Gente, não vai tocar isso aqui para a grande tribulação? Esses 7 anjos, eles trazem praga durante as 7 eras da igreja. Eu vou mostrar para vocês aqui que quando um selo é aberto, Deus traz uma mensagem, depois ele envia uma praga sobre o povo que rejeitou aquela mensagem. Os 7 anjos, com as 7 pragas em suas mãos. Para quem? Para aqueles que rejeitaram. Isso é Bíblia e mensagem. Agora, essa era a era em que estamos vivendo. Apocalipse, aliás, ungido dos últimos dias, 261. Apocalipse 10 disse, nos dias da voz do 7º anjo. Agora, lembre-se, 7º era da igreja de Laodiceia. O soar desse anjo, quando essa era da igreja estiver denominada e se tornar uma era da igreja, quando estiver em sua organização pentecostal, quando o mensageiro para essa era. O que foi cada mensageiro? O que foi Martinho Lutero? Uma repreensão aos católicos. O que foi Wesley? Uma repreensão aos luteranos. O que foi Pentecoste? Uma repreensão aos outros. Onde a vida foi agora, longe de uma organização. Chega de casca, é o grão, o que é uma repreensão aos pentecostais. Agora, veja que quando o grão vem, brana, ele é uma repreensão aos pentecostais. Porque nessa mesma mensagem ele disse que o pentecostalismo já era uma comida podre. E a noiva de Jesus Cristo não se alimentaria daquilo. Agora, o que é João hoje? Apocalipse 10, 8 a 11. Uma repreensão à primeira e segunda etapa daquela mensagem do irmão Brana. Você notou que Jesus vem em 28 de fevereiro de 1963 como filho do homem para trazer a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome. Não é o rapto. Era a vinda para revelar. A igreja continua em sua cegueira, trazendo a mensagem precursora da segunda vinda. Está na sua cegueira. Quando a esposa, a noiva, ela já deu um passo mais além. É a terceira puxada. É a revelação dos 7 selos, não tem mais nada para ser revelado. Então, a escritura, o profeta fala que era a escritura desta hora para se cumprir. Qual é a escritura dessa hora? É Apocalipse 10, 8 a 11. É a escritura nossa hoje. Qual é a atração sobre a montanha? 148.
O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez de Apocalipse 10, 1 a 7. Quem vai trazer as pragas na grande tribulação serão os dois profetas, Moisés e Elias. Eles é que trarão as pragas para o mundo gentil. Não foi Moisés que trouxe as pragas no Egito? Estará ali o seu ministério. E nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo se cumprirá o mistério de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, 1 ao 7. A última mensagem para a última era da igreja. Cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17, 30. O dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Você vê que Satanás quer tirar o irmão Branham do quadro. Porque em Apocalipse 5 o livro está fechado. O livro só está aberto em Apocalipse 10. Ele desce do céu com o livro aberto. No Apocalipse 5 o livro está fechado, ninguém podia olhar, não podia ler. Surgirão falsos profetas, falsos cristos, mostrarão grandes sinais e maravilhas, de tal maneira que enganariam os escolhidos, se possível. As pessoas continuam em dúvida. Como sempre, a igreja está igualmente confusa. Olha a condição da igreja, confusa. É a virgem dormente, é a virgem nécia. Não tem o azeite, não tem o Espírito Santo. Dizem que tem, mas não tem. Não consegue sair das trevas. Se afunda cada vez mais. Se confunde o povo. Não vê a luz do dia. O profeta diz no 150, e a ciência, Tux inteiro, ainda ando escrevendo artigo e colocando nos jornais a respeito da nuvem, dos 7 anjos. E tem gente hoje ainda no Brasil dizendo que a nuvem é ismo. Porque estão nas trevas. Não consegue ver. Agora é um pequeno grupinho para ver isto. É aquele a quem o Filho quer revelar. E quando se fala em revelação, está se falando de novo nascimento, está se falando de batismo do Espírito Santo, porque isso está relacionado com azeite, está relacionado com vinho, que é o estímulo da revelação. Isso nos estimula. Lá longe no Monte Lemo, as grandes câmaras não viram aquilo se levantando de onde estávamos em pé, flutuando em direção ao oeste, mostrando que o tempo está terminado. Dá para ir um pouquinho lá, está na costa oeste. O julgamento atingiu exatamente da mesma maneira que foi, indo diretamente para onde Fênix, sobre Fênix e atravessando sobre Frescot, e através das montanhas costa oeste, diretamente para onde estavam indo, diretamente para o Alasca. Ela está trovejando, seguindo exatamente para aquele rumo, e os observatórios todos em Tucson continuam indagando, pesquisa da ciência, tentando encontrar o que é isso, tão alto que não pode ser neblina, cerração, ou nada lá em cima. Que fez isto? Onde está? Eles estão simplesmente tão confusos, com aquele halo sobrenatural pairando no além do céu, como estavam quando os magos vieram seguindo uma estrela, dizendo: onde está aquele que é nascido rei de judeus? Que foi isso? Deus cumprindo sua palavra.
e uma estrela se levantará de Jacó. Olha, observe o 152. E o Deus do céu prometeu que no tempo da tarde teriam luzes do entardecer. Há 3 anos atrás, esse mistério era uma profecia. Senhores, é este o tempo, mas agora é história. Apocalipse 10, de 1 a 7 já é história. Nós estamos em Apocalipse 10, 8 a 11, comendo o livrinho e profetizando outra vez. Sai da história, venha para a revelação, saia do conhecimento, da letra, venha para a luz, para a revelação. Mas agora é história, já passou, a promessa está cumprida. Que tempo é este, Senhor? Qual é essa atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O 7º anjo de Apocalipse 10. E 7 está na terra, no tempo desta vinda. 41 da mensagem à brecha. Como você vai dizer que ele é um anjo celeste? O anjo celeste é Cristo, que encarna no anjo terrestre. Cristo é os selos. Brana era os selos encarnado. Era Deus e uma carne aqui nessa terra. Hoje a esposa é Deus em carne. O selo está encarnado na esposa. Como ele disse no Desvelar de Deus 241. Mas agora, como Apocalipse 10 está revelado. Não vai ser revelado, está revelado. Os mistérios de Deus são manifestados, conhecidos como o 7º livro, selado, prometeu. Então essas pragas, na mensagem Escolhendo uma Noiva, 28, na última, no finalzinho do parágrafo, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas pragas e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Quem é? E veio um, não os 7, veio um dos 7. Esse um dos 7 tinha as 7 taças. Porque cada mensageiro derramou sua taça. Trouxe a sua praga para aqueles que rejeitaram a mensagem. Logo depois que Deus os tirou, selou aquele grupo e uma praga caiu. Nos dias de Lutero foi a praga da denominação, da organização. Quando Deus tirou o irmão Brana, foi a praga da ressurreição isolada. E o que a praga da ressurreição isolada trouxe? Morte espiritual. Porque a última praga que tem caído sobre a igreja pentecostal, laodiceana, é morte espiritual, 4º selo. Mas antes de nós terminarmos, eu quero só ler um pedacinho aqui, 1º selo 63. Note o que acontece enquanto prosseguimos. Aqui está o plano. A primeira coisa que acontece é que faz-se um anúncio nos céus. Primeiro, o que acontece? Um selo é aberto. O que é isso? O mistério é desvendado. Está vendo? E quando o mistério é desvendado, então uma trombeta soa. Ela declara uma guerra. Uma praga cai. E uma era da igreja se abre. Está vendo? Que é a parte da guerra? O anjo da igreja capta o mistério de Deus, ainda não totalmente revelado, mas quando capta, ele capta esse mistério de Deus. Então vai ter com o povo, depois que o mistério lhe foi dado. Vai ter com o povo, e ele faz... O que ele faz aí? Começa a proclamar essa mensagem. E é o que ela dá início? Uma guerra espiritual. Então Deus leva seu mensageiro com os eleitos daquela era. E os coloca à parte, adormecido. Então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram isso, um juízo temporário. Então, os 7 anjos,
com as 7 pragas, só que o sétimo anjo, que é um dos 7 anjos, ele vem com 7 taças. 7 pragas. Você vê a condição da era de Laodiceia toda escura, em trevas, morta. Então, depois que isso termina, 66, então isso prossegue. E ele se denomina, introduz denominações. Eu estou falando nesse dia, depois da partida do irmão Brana, que foi descansar com o Senhor. Não é diferente dos outros mensageiros. Enquanto ele estava vivo, 15 a 20 anos, nunca levantou uma denominação. Mas depois da sua partida se dividiram. É o que denominação traz. Se denominaram. Uns creem que tem que escutar suas fitas, outros creem que o pai é um e o filho é outro, outros creem que tem que esperar o irmão Brana para revelar trovões, novo nome. Se dividiram. Não é o que ele disse aqui? Introduz denominações. Começa com o trabalho daquele homem, como de Wesley, todos os demais. Então levam todos a uma discórdia novamente. Não é o que estamos vendo no dia que nós estamos vivendo, meus irmãos? Então vem outro mistério. Então, o que acontece? Outro mensageiro chega à terra, para uma era da igreja, está vendo? Então, quando chega, a trombeta soa, ele declara guerra, está vendo? Então, o que acontece? No ano 2000, vamos chegar no ano 2000, saiu aquela fitinha, a era terminou, foi uma guerra. Cordeiro saiu do trono, foi uma guerra. Ele subiu com um novo nome, foi uma guerra. Aí vem a mensagem de uma só pessoa, foi uma guerra interna. Finalmente, então, ele é levado. Então, quando ele é colocado à parte, então a praga cai. Em 65, porque esperaram que o irmão Brana ressuscitasse em 3 dias. Depois eles esperaram 3 meses. Isso não foi declarado, mas o bispo John me falou aqui, da Igreja Apostólica. Esperaram 3 meses. Janeiro, fevereiro, março. Aí foram forçados a enterrar em abril. Aí nasce o quê? A ressurreição isolada, a praga. Praga caiu. Passou-se 40 anos. A mensagem ressurge novamente, sai da história. A mensagem. O que é a mensagem? É o alarido. É a revelação dos 7 selos. Nós estamos no fim agora. Você está entrando no fim. Então, quando ele é colocado à parte, então a praga cai, os destrói. Morte espiritual cai sobre a igreja. E ela está acabada, esse grupo, ela está acabada. Então ele segue para outra. É um grande plano. Tinha um avião para esperar o irmão Brana. Está até hoje lá. Pertenceu ao vice-presidente dos Estados Unidos. Estão lá esperando. Foi a praga. Até que chega aquele último anjo. 68. Agora, ele não tem nenhum mistério definido,
Mas ele ajunta tudo que se perdeu naquelas outras eras, todas as verdades que ainda não foram verdadeiramente reveladas. Veja, quando a revelação vem, então ele revela essas coisas em seu dia. Se quer ler, está aí, Apocalipse 10, 1 até mais ou menos o 4, você entenderá muito bem. Está vendo? Toma o livro de selos e os abre, mostra ao sétimo anjo, porque isso somente, os mistérios de Deus, é o ministério do sétimo anjo, meu irmão. Não é o ministério de outro, não, é do sétimo anjo. O mensageiro a era de Laodiceia. Não adianta espernear daqui, espernear dali, não. Isso é a mensagem. Querem sair fora da mensagem? Você entra na Bíblia e você vai se perder. Que precisa de profeta para conhecer esse mapa aqui. Ele é o único guia. Só Moisés conhecia aquele deserto. Ele viveu 40 anos ali. Depois, para entrar na terra, era só Josué. Quem era Josué? O anjo destruidor. Josué estava entrando para destruir. Era o anjo da morte. Era o anjo da ira. Quando rejeita o anjo da vida, ele desce como anjo da morte. Ele desce como anjo da ira. Então, um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, das últimas 7 pragas. Vamos terminando aqui. Acabamos de estudar as 7 eras da igreja, até com a história. E provamos isso. Está vendo? É a mensagem do anjo, da 7ª igreja. Muito bem, revela todos os mistérios que estiveram no passado, todas as coisas no passado. Apocalipse 10, 1 a 7. O anjo terrestre. Que hão de ser. Agora lembre-se, nos dias do 7º anjo, seu toque, tocando a trombeta do Evangelho, ele há de cumprir todos os mistérios de Deus. E o profeta diz no desvelar de Deus, eles morrem espiritualmente agora, que a última praga é morte. Este é o véu espiritual, vê? Aquele era um véu natural, 157, o desvelar de Deus. Eles continuam andando bem ali detrás. Você pode lhe dizer, eu sei disso, porém, siga em frente. Não tem problema, isso fala somente. Você recorda? A última praga no Egito foi morte antes do êxodo. A última praga na terra é morte espiritual antes do êxodo, antes do rapto. É morte espiritual para aqueles que têm rejeitado a mensagem desta hora. E ele disse ainda, então eles serão cremados e tornados em pó, e os justos andarão sobre a sua cinza. Porém, a última coisa é morte espiritual, rejeitando a palavra. Vamos ficar de pé. Grande e soberano Pai, Deus Criador de todas as coisas, te damos graça pela sua palavra do dia. Te damos graça pela luz, pela revelação, pelo azeite. Abençoa teus filhos, ó Deus, que estão atentos na internet, procurando pegar cada palavrinha desta. Abençoa teus filhos aqui presentes, debaixo desse frio, deste inverno, mas eles não têm olhado a distância, eles não têm olhado o tempo. Aqueles que estão ali nas suas casas, nos seus lares, atento, ó Deus, para a palavra da hora, procurando aproveitar cada segundo, cada minuto,
para não perder a mensagem. Abençoa cada um deles. No santo nome do Senhor Jesus. Amém.